Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui ao canal onde a gente resolve o vestibulinho da ETEC em grupo. E eu chamei aqui uma galera, né? Na verdade, eles me chamaram, eles que me convidaram para fazer parte aqui dessas aulas, que é o pessoal da Escola AID. Então, se você é da cidade de Buri, já curte esse vídeo e compartilha com o pessoal aí para a gente ter cada dia, cada semana, mais alunos com a gente aqui. Tá bom? Miguel, muito obrigado. Marcos, Lauriane, tá? Tem a Isabelle também que está aqui com a Cara, gente, tá? O pessoal está aparecendo aqui. Muito, muito obrigado mesmo. Mas a ideia aqui é estudo, tá? Então eu tenho que mostrar para vocês alguma coisa aqui que vocês aprendam e saiam daqui ricos de informação, né? Lembrando que o momento aqui agora é de falar sobre o vestibulinho da ETEC. Então a Fundação FAT, que está ali, é que faz a prova. Sempre que eu falar assim, ó, quem faz a prova, eu quero que vocês entendam, gente, tanto vocês aqui comigo quanto vocês que estão me assistindo pelo canal, que são pessoas, são pessoas. Então vai ter um tipo de personalidade nas perguntas, entende? Sabe quando o professor lê uma pergunta de um livro, ou quando ele escreve uma pergunta dele mesmo, você vê que as perguntas são diferentes, tá? Então eu quero que a gente lembre disso na hora de ler as perguntas do vestibulinho. Porque, ó, essa daqui é de 2019. Então significa que a pessoa vai entrar na ETEC em 2020, né? Mas são as mesmas pessoas quase todos os anos. Então, se você estudar pelas provas, pode ser que você ganhe a ideia de como a pessoa cobra. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Aquele professor que você sabe como vai te cobrar, você está melhor naquela matéria. Você sabe disso. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos identificar as questões, né? E as questões de matemática a gente vai resolver. Tá bom? E algumas, as que não são de matemática, vocês podem deixar nos comentários depois aí qual vocês acham que é a resposta. Eu posso fazer um vídeo curto, tá bom? E se envolver algum conhecimento que tem aí, proporção, ou até um pouquinho da física, eu vou responder com vocês, porque a ideia aqui é que a gente aprenda a resolver o vestibulinho, beleza? Lembrando, gente, ó, tô descendo já aqui, lembrando que essas aulas aqui, elas fazem parte do curso, né? O pessoal que tá aí, eles já estão tendo acesso ao curso, tá? Então, é um curso de matemática para o vestibulinho, e se vocês tiverem interesse, é só clicar no link aí que está embaixo na descrição, vocês podem ter acesso também. E se você é da minha cidade, clica no link aí que está escrito da minha cidade, porque daí você não vai pagar o curso, você ganha ele totalmente de graça, beleza? Gente, então é o seguinte, essa primeira questão aqui, ó, não sei se vocês que estão aqui comigo já conhecem ela, né? Ou já fizeram essa prova como revisão. Tá? Então, quando você abrir a prova, vai estar lá as instruções, tudo mais. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam de que não aparece o tema. No Enem aparece, né? No Enem tem lá essa de matemática, da número 5 até a número 20. Essa é de física, daí se sabe que são questões de matemática, de história. Aqui não aparece. Então, meio que você tem que entender, né? Tá bom? Por que que o vestibulinho faz isso? Porque ele cobra o que a base curricular comum inventou, né? Inventou não, né? Escreveu para vocês. Então são as habilidades do aluno, tá? Não é mais, não é tipo a matéria isolada, é a habilidade que vocês têm em resolver problemas. Beleza? Vamos ver se tem um problema na questão um e depois a gente debate ali de acordo com as respostas. Gente, as perguntas não são longas, tá bom? As perguntas do vestibulinho não são longas. Elas são sempre perguntinhas assim, sucintas, mas às vezes geram um trabalho de raciocínio, tá? Vamos ver nessa primeira aqui, ó, que é uma tirinha. Eu vou ler a tirinha com vocês, vou ampliar mais um pouquinho aqui, deixa eu ver se fica melhor. Acho que ficou. Vamos lá. Questão número um. Um número natural diferente de zero e diferente de um pode ser classificado como número primo ou composto. Os quadrinhos fornecem algumas pistas sobre o que permite caracterizar um número para que ele seja dito primo. Beleza? Gente, vocês que estão aqui comigo, tá? O assunto dos números primos, o assunto dos números primos, ele é aquele assunto de fatoração. Acho que vocês lembram disso, né? Que é aquele número, vamos supor assim, ó, o número 100, ele pode ser escrito como sendo números primos. Por isso que o nome é primo, como se eles fossem parentes, né? Então, o 100, ele pode ser escrito como sendo o número 2 vezes o número 2 vezes o número 5 vezes o número 5, né? Ah, mas isso aqui no canto aqui não é a fatoração para achar o MMC? Sim, é.
Só que quando você trabalha em um número só, você não acha o MMC, você acha o próprio número. Só que em fatores primos, tá? Então a ideia de descobrir os fatores é você trabalhar com os números primos. Então isso daqui é o número 100, que é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, tá bom? Se vocês fizeram as aulas ali, se eu não me engano, isso daqui é a quarta aula ou a terceira aula, que é a parte dos números primos, que é muito importante na parte de MMC, lá na frente, tá? E MDC também, certo? E também, ó, a parte de potência, é um dos primeiros assuntos que começa a aparecer o quadrado, tá? Então, ele não apareceu os quadrados antes disso, começa a aparecer agora. Tá, professor, vamos lá então, e me responde qual que é logo essa pergunta que ele faz aí. Primeiro tem a tirinha, né? Nessa tirinha, então, é um encontro dos números primos, ó. Acho que deve ser de um jornal ou do próprio pessoal do vestibulinho. Eles podem ter alguém que faz as tirinhas para a prova. Isso é legal. Significa que quase todas as provas vão ter questões que tem a tirinha, né? Inclusive, nessa daqui, ó, eu imprimi ela, a questão de língua portuguesa, na maioria, são tirinhas. Mas vamos lá, então. Encontro anual dos números primos. Tá ali o número 2 conversando com o número 23, né? E o número 2, mó cara de pau, ó. O cara de pau do número 2. Saudades, primo. Você é um cara ímpar. Um cara ímpar significa que é um cara que é só ele mesmo, né? De personalidade. Daí o 23 fala: Ah, você diz isso para todo mundo aqui na festa, né? Porque o número 2 é o único número par, que é primo. Daí o 37 tá ali comendo, né? Tá ali comendo e fala o seguinte assim, ó. Ô, bacana, hein? Ver toda essa turma continua unida. Daí o 73, e olha que legal, 37, 73 é invertido. Daí o 73 fala assim, ó, verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Muito boa, porque ou divide por ele, ou divide por um, pô. Então, realmente, né, não se deixa dividir por qualquer fator. Daí ele fala assim na terceira ali, ó, 61. 61 é primo, ele tá na festa. Você sabe aquele sujeito ali, quem é? Você sabe quem é aquele sujeito? Daí o número 137. Também não conheço. Deve ser um primo muito distante. Cara, olha o tamanho do número que está no peito do cara aqui, ó. Vocês não conseguem nem falar esse número, né? Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia, né? E agora uma coisa bem legal, né, gente? Que a criptografia hoje na era da internet é muito bem conhecida. E para trabalhar com a criptografia, a gente usa muito os números primos e principalmente os primos grandes, né? No caso aqui, então, ele é um primo muito grande, ele é um número primo, tá? Não porque ele é ímpar, né? Mas sim porque ele é um número primo. Quando você for fatorar ele, você não vai achar ninguém para fatorar ele. Ele não divide por 2, não divide por 3, nem por 5, nem por 7. É só por ele mesmo. E olha o tamanho dele. Eu vou escrever ele aqui, ó. Inclusive, ele aparece nas perguntas dele também. Ele é assim. Nossa, 5, 2, 9, 3, 1, 6. Nem vai caber aqui, ó. Vai até confundir, ó. 7. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Nossa, 6 trilhões, 656 bilhões, 529 milhões, 316.217. É um número primo? É um número primo. Tá? Por quê? Porque ele está na festa. Tá aparecendo ali que ele está na festa. Tá? E se tá ali, foi o enunciado. Foi o enunciado da ITEC que colocou para vocês, né? O professor, mas e se tiver errado? Não vai estar, tá? Foi um professor que fez isso, mas se tiver errado, depois da prova tem recurso para vocês entrarem, tá bom, gente? Mas não vem ao caso agora. O caso agora é o seguinte: analise as alternativas e assinale qual é a correta. Beleza? Então vai ser sempre assim, e vocês vão ter que marcar depois no gabarito lá qual que é a correta. Aí tem lá, o número tal, que eu acabei de escrever aqui, não é primo, por isso que ele está distante do resto. Não, pô, ele é um primo que está distante, ele é só um primo longe, né? É o primo do primo, né? Mas ele é um primo também. Então essa daqui, fora. Na letra B, ó, olha que pergunta para filtrar a galera, gente. O vestibulinho tem várias perguntas que a resposta é fácil demais de você ver que está errado. Só que se você não notar, você pode marcar também, tá? Olha só, como o número 37 é primo e o número 73 também é primo, olha aí querendo te enganar. Então, o número 16
E o número 61 também é primo. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira, o 16 é par, né? O É, número 16 é par. E o número 16, ele é 4 ao quadrado. Então, ele é par. Então, significa que ele divide por 4, ele divide por 2, ele divide por 8, né? Então, ele não é primo. Tá bom? Aí tem a letra C. A letra C aí. A letra C é uma coisa que pega a gente assim, tá? Eu vou pular ela, vou fazer a letra D, já volto na letra C. Todo número primo é ímpar. E só pode terminar em 1, 3, 5 e 9. Verdade ou mentira? mentira. Mentira. O número 2 é primo e o número 5 também é primo, né? Então não tem como, já está errado. Então mentira, tá? Há apenas 4 números primos menores do que 10. Muito boa essa pergunta, hein? Muito boa. Inclusive nas listas de número primo é a primeira pergunta, né? O primeiro exercício que você Mentira. tem que fazer lá. 2, 3, 5 e 7 são os 4 números primos abaixo de 10. Então a resposta certa é a letra E, tá? Professor, por que que você não falou da letra C? Eu vou falar agora, tá bom? Porque assim, ó, o 37 e o 137, eles aparecem na tirinha, ele aparece ali em cima, então você saberia que eles já são primos, né? Mas e o 237? Será que ele é primo? Se você não entende a ideia de fatoração, que é aquela ideia de colocar eles assim, ó, você não vai descobrir se ele é primo, né? Você vai chutar? Não, pô, você está aqui estudando porque você tem a vontade de passar, então você vai acertar essa questão. Porque se você não acertar, o cara que está do seu lado, o concorrente, vai acertar. Então você se liga nisso, tá? Aí então ele é primo? Se você conseguir fatorar ele, ele não é primo. Pegaram a ideia? Conseguiu fatorar? Então ele não é primo. O primo você não fatora. O único número que você vai colocar aqui, ó, é ele mesmo e embaixo já é o 1, tá? No caso do 237, se você for dividir ele por 2, não dá. Ele é ímpar, beleza? Não dá. Se você for dividir ele por 3, aí dá. Aí dá, tá? Ele leva um tempinho, você tinha que se ligar nisso então, né? Ah, faz a fatoração dele para ver. 2 não deu. Daí quando você fizer ele, o que que é a fatoração? Dividir, né? Então você vai dividir ele aqui, tá, gente? Gente, eu vou tocar bastante no assunto de divisão, tá? Eu vou puxar a orelha de vocês no assunto de divisão, tanto dentro do curso lá, vocês já estão vendo, quanto aqui, tá? Divisão é uma coisa que cai aqui o tempo inteiro, porque é regra de três é divisão, proporção é divisão, é, razão é divisão, tudo é divisão quase. Tá? Então aqui é uma divisão. Se você sabe resolver bem essa divisão, você vai ver que aqui é o número 79, o que também é um número primo, né? Então aqui o 79 vai acabar acabando. Então o número 237, ele é 3 vezes 79, que são dois números primos. Beleza? Então significa que ele não é primo, porque ele pode ser escrito como os primos. De boa? Todo mundo? Quem mais tá aí? Ah, a Agatha chegou. Oi, Agatha, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo Agatha, a gente está indo para a questão 2 agora, então. Aparece aí. Tá, gente, vamos identificar se é uma questão de matemática ou não, tá bom? Se não for uma questão de matemática, a gente vai pular para a próxima. Mas se for uma questão de ciência ou de física, talvez a gente responda ela. Tudo bem? Vou ler ela aqui, tá? Questão número 2. Olha que questão legal. E eu acho que só de ter a primeira palavra ali, vocês já sabem qual é o assunto, né? A pele, maior órgão do corpo humano, é importante na manutenção da saúde porque reveste toda a superfície corporal, atuando, entre outras, na proteção contra germes e raios solares, e também responsável pela sensibilidade tátil e pela manutenção corporal do corpo. Não, corporal do corpo não dá, né? Pela manutenção da temperatura corporal. O ser humano apresenta a temperatura corporal próximo de 36,5 graus Celsius. A elevação ou a redução dessa temperatura pode ter efeitos danosos no nosso organismo. Beleza? Acho que já ficou na cara que é uma questão de ciências,
né? Ficou na cara, né? Então, pô, professor, responde aí. Gente, eu vou responder essa daqui só porque é uma questão muito legal. E é legal de ser bonito de entender ela, tá? Se você olhar ali, ele fala assim, ó, assim, na pele, entre outros fatores que contribuem para a manutenção da temperatura no corpo. Então você tem que lembrar assim, ó, eu estudei temperatura no 7º ano em ciências e eu estudei o corpo humano em ciências no 6º ano, que é a parte do sangue, né? Eu acho que para vocês agora no 9º, isso aí foi a parte que pegou ali da quarentena, né? Então pode ser que às vezes pegue uma dificuldade, mas não tenham medo, não tenham medo. O importante é ter a interpretação das questões aqui. Se você interpretou bem as questões, vocês vão resolver bem. E a pergunta dele é a seguinte, então, ó. Então, entre os fatores que contribuem para a manutenção da temperatura corporal nos dias de frio, nos dias frio e em ambientes abertos, se destacam, então, ou destacam-se, né, como está ali, algum desses fatores. O que que se destaca quando é frio? Beleza? Então, quando é frio, os vasos sanguíneos se dilatam, ou quando é frio, os vasos sanguíneos, eles se contraem. Vocês conseguem imaginar isso? Um de vocês que está aqui, deixa eu ver. Isabelle, Miguel, Agatha, Marcos, Lauriane. No frio, dilata ou contrai? Eu acho que dilata, porque se fosse contrair, eu acho que No ia doer frio é o bastante. contrário. No frio, imagina você como é que você fica no frio. Ah, ah, Existe tá uma contração, tá? Ah, é Gente, esse verdade. assunto aqui, ó, é uma coisa, foi muito É delicado, tanto verdade, que eu é tive que entrar no verdade. gabarito para verificar se a resposta estava certa. Na parte de calor do corpo, só tem uma resposta que faz sentido aqui, tá? Aqui, ó, a contração dos vasos sanguíneos periféricos é os vasos sanguíneos próximos da pele. Quem é muito branco, você chega a enxergar os vasos sanguíneos, que é muito, muito clarinho. O Miguel parece bastante clarinho. Você chega a enxergar os vasos sanguíneos, né? E aí, então, no frio, eles ficam menores. Por quê? Porque tudo fica menor no frio. Contração. Daí, no frio, tem menor eliminação de suor ou tem maior eliminação de suor? Agora ficou fácil, né? No frio você não soa tanto, pô, né? Menor. Ficou fácil. Então a resposta que seria, e olha só que legal, ó, você não precisaria da questão para responder. O vestibulinho também tem dessa, que é aquela, vamos pegar o aluno que tem uma boa interpretação. Você não precisaria ler a questão, bastaria você entender que no frio você soa menos. Ou seja, se você tem um conhecimento básico de ciências, você já responderia, né? Gente, mas eu trouxe para vocês aqui, tá bom? Rapidinho, antes de abrir a próxima questão aqui. Quando as coisas estão no calor, elas têm uma tendência a se dilatarem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui e depois eu vou mostrar isso em um vídeo que eu separei aqui, tá bom? Por que que eu estou fazendo isso? Porque nas questões de física, a parte de calor, o vestibulinho cobra muito, 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 muito. Então anotem aí, ciência, a parte de calor, tá? Principalmente porque tem bastante fórmulas atrás disso daí. Gente, quem aqui já passou pelo trilho do trem, né? Aqui na cidade tem. Opa, o que deu aqui? Aqui na cidade tem o trilho do trem aqui, né? Então, quem já passou por aqui sabe que entre um trilho e outro, tô tentando fazer ele aqui meio de lado, existe um espaço. Vocês já notaram isso? Não sei se algum de vocês aqui mora para baixo da linha, não? Ou se tem que passar todo dia. Entre um trilho e um outro tem um espacinho aqui, cara, que é esse espaço aqui, ó. E se vocês forem lá num dia de calor, não tem o espaço. Por que isso? Porque conforme isso daqui vai esquentando, né? Porque se fosse um fogão, isso vai esquentando, ele sofre dilatação, ele aumenta o comprimento dele, beleza? E para mostrar isso para vocês estão atentos aí, estão todos olhando isso? Gente, eu peguei um vídeo do YouTube que mostra quando o cara não consegue fazer essa conexão. Olha que legal, ó. Tá vendo que tem o trilho do trem ali? Quando não tem esse espaço, sabe o que acontece quando não tem esse espaço? Não vai para lugar nenhum. Então ele não consegue, o trilho, ó, olha bem. Um, dois, ó, pum.
Viram? Vocês viram? Fez uma curva, entortou toda a curva. Por que que isso acontece? Por causa da dilatação, tá? E a dilatação, ele é um assunto que a gente tem ali, então, dentro do parte do calor. Beleza? Contrai. No frio contrai. Ah, o Marcos mandou ele agora que eu baixei aqui que eu vi o chat dele. Tá, gente, mas vamos lá que a nossa ideia aqui, então, é responder as questões de matemática. Essa é uma questão de ciência, né? Vale a pena a gente conversar. O vestibulinho coloca bastante fórmulas também, tá? De ciências e tudo mais. Vamos lá. A questão número 3, tá bom? A questão número 3, se você fizer uma leitura meio por cima dela aqui, você já vai ver que ela é uma questão que envolve aí a parte de países, a parte de alimentação, a parte de política, economia, né? Então é uma coisa já mais voltada para uma coisa não matemática, né? Uma coisa mais ou social ou uma coisa mais humana, né? Daí você vai ler ali, você sabe que é uma questão de geografia. Tudo bem? Vocês podem ler ela depois, um pouquinho mais para frente, e ver que é uma questão de geografia. Vale muito a pena ver essa questão aqui. Ela gera muita discussão e é a cara do vestibulinho de geografia, hein? Aí, então, a gente tem a questão número 4. Eu vou ler com vocês, não vou responder, porque ela não é de matemática, mas vocês conseguem responder ela com um conhecimento básico de sexto ano de ciências, tá? Tem que ter uma interpretação. Então, anota aí, para o vestibulinho, eu tenho que saber divisão e eu tenho que saber interpretar, muito mais do que qualquer outras coisas, tá? Então, ali, ó, no estudo de substâncias puras e misturas. Nossa, é um assunto lá de trás. A professora apresentou dois sistemas, sistema 1, sistema 2, conforme representado nas figuras. Ela solicitou que analisassem e fizessem duas afirmações sobre cada sistema. São duas afirmações, né? Vamos ver então. Nas alternativas, encontram-se algumas dessas afirmações feitas pelos alunos. Assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre os dois sistemas, tá bom? Gente, poderia ser uma questão de matemática, tá bom? Se fosse um sistema de equação. O que é um sistema de equação? Quando é uma coisa desse jeito aqui, ó. Vocês viram isso? Acho que você deve estar vendo isso esse ano na matemática, por sinal, porque o comecinho do sinal de igual é agora. 2y igual a, sei lá, 8. Isso é um sistema, tá bom? Inclusive, quando eu li a questão antes de ver as alternativas, até eu achei que era de matemática, mas então essa aqui é uma questão de ciências, né? Não vou responder com vocês, mas eu vou responder a questão número. Nossa, essa sim é bonita, hein, gente? Eu vou deixar aí para vocês verem as provas depois, mas a questão sim é bonita, hein? A questão 8, tá? Por que a questão 8? Porque às vezes a gente tem medo de uma prova e as coisas são simples. Dá uma olhada na questão 8. O empreendedorismo é para muitos uma oportunidade, assim como para Hilda Regina, que decidiu investir em uma agência de publicidade. No mercado competitivo, entre seus diferenciais, né, fazer alguma coisa diferente ali, a empresária decidiu desenvolver um cartão de visita que tem forma de um polígono convexo com todos os lados na mesma medida. Eita, ferro. E apenas 4 ângulos internos, sendo 2 deles agudos e 2 deles obtusos. Anota isso aí, 2 e 2. A figura matemática que é descrita tendo... Já foi, Marcos? Já está dizendo aí? Será que é esse? Ô, Marcos, apaguei. Tendo obrigatoriamente todos os elementos do cartão de visita citado é qual figura? Daí tem ali, ó. Primeiro que a gente vai matar tudo que tem mais mais e menos de 4 ângulos, né? O triângulo tem 3, tá fora. O pentágono tem 5, tá fora. O quadrado pode ser, o retângulo pode ser, o losango pode ser. Por que que não pode ser o quadrado e o retângulo? Que eu vou eliminar eles agora. Por causa disso aqui, ó. 2 ângulos são agudos e 2 ângulos são obtusos. Então significa o seguinte, ó, que vai ser uma coisa nesse formato aqui. É um cartão de visita como se fosse duas setas, né? De lá e de cá. Tá? Então essa questãozinha, gente, eu coloquei ela para vocês entenderem que algumas das questões são questões muito simples,
que um aluno que está ali no sexto acerta. Vocês entendem isso? Tá? Então, qual que vai ser o diferencial aqui? Você não errar. Tá? Então, essa daqui vai ser a questão que todo mundo vai acertar. Meu, não vai vacilar. Não vai vacilar e errar essa daqui. Beleza? Gente, vocês têm alguma pergunta? Algo sobre... Não? Curtiram? Curtiram? Beleza? Então, toda quarta-feira, eu espero que vocês continuem participando aqui, né? Eu vou falar com vocês aqui ainda, tá bom, gente? Vocês aqui vão conversar. E você do meu canal, se você estiver me acompanhando aqui, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com o pessoal que está aí para fazer o vestibulinho, né? Se você for fazer também, clica aí e vem participar do grupo aqui com a gente, beleza? Por enquanto é isso. Professor Michael aqui e todo esse grupo aqui disponível para vocês conseguirem a aprovação. Tchau, tchau. A gente fica aí.